Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui. Vamos fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira, semaninha nova, né? 16 de setembro. E a gente vai ver o que Jesus nos trouxe para que a gente possa nos santificar um pouquinho hoje, né? Com essa leitura de hoje, a gente medita o que Jesus quer de mudança para a nossa vida e a gente coloca em prática, né? Não é fácil colocar em prática, não é. Mas é possível colocar em prática e a gente vai praticando todos os dias a palavra de Deus um pouquinho na nossa vida e Ele nos olha e vê que a gente está se esforçando para nos santificar a cada dia, né? Jamais iremos chegar à sua santidade divina, né? Jesus é o único santo imaculado que não teve pecado nenhum, né? E ele nos convida a sermos santos. Mas esse convite, né? Ele não é tão radical a ponto de sermos santos como ele, né? Com toda a perfeição. Ele sabe que a gente jamais iremos chegar a essa perfeição, né? Mas o pouquinho que a gente faz, o não que a gente dá ao pecado, né? Isso nos santifica diante de Deus, diante dos olhos de Jesus. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, a palavra de Deus hoje ela está no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo do 35 ao 43. E a palavra nos diz: fé e seguimento. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou: o que estava acontecendo? Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu te faça? O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre esse cego de Jericó, né? É uma passagem muito conhecida do Evangelho. O cego de Jericó. A palavra diz que quando Jesus ia se aproximando dessa cidade chamada Jericó, no caminho existia um cego, né? E esse cego ele pedia esmolas. E aí a palavra diz que o cego ele começou a ver movimentos, né? Aquela zoada. Eu acredito que muita gente seguindo Jesus, muita gente parando, esperando que Jesus passasse, né? E ali se aglomerou aquela zoada, aquele movimento. Um movimento, eu acredito, um movimento estranho que ele não estava acostumado, né, de escutar, porque a palavra diz que ali era o lugar dele pedir esmola. Então, provavelmente, todos os dias, aquele cego ficava ali. E aí, Jesus vem passando, e aí todo mundo se agita, já vem ele e tal. E começa todo mundo clamar, eu imagino que começa todo mundo clamar, todo mundo pedir, cada um com o seu milagre, com a sua situação. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? Né, essa zoada, esse movimento. E aí dizem a ele que Jesus de Nazaré está passando. E a gente percebe aqui que ele se manifesta. Existe uma manifestação nele diferente da viúva, né? Que a gente viu no vídeo anterior. Né? A gente via, né?
no vídeo que falava da viúva, que a viúva encontrou Jesus, a viúva tinha perdido seu único filho, mas a viúva ela não clamou, né? Diferente do cego, ou seja, esse cego ele já conhecia Jesus. Esse cego já conhecia Jesus, já havia falado, já ouvido falar de Jesus, que ele fazia milagres, né? E aí a gente observa que ele começa a clamar, ele não perde tempo. Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, né? Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele não mede distância para clamar, para pedir, né? Pela cura dos seus olhos. Outra coisa que a gente tem que observar aqui, que esse cego, ele não era cego de nascença, né? Ele ficou cego por algum motivo, né? Ele ficou cego. Então ele queria voltar a enxergar. Veja se vocês entendem. Ele queria voltar a enxergar, porque um dia ele enxergava e perdeu sua visão por algum motivo, né? Que a palavra não cita, mas o que interessa, o que importa na palavra é que ele era cego, que ele tinha sua visão, mas ele perdeu a sua visão no decorrer da sua caminhada de vida. Ele perdeu a visão. E agora ele queria recuperar a visão. E aí, outra coisa que a gente observa, né? A multidão começou a mandar ele calar a boca. Porque ele estava gritando, mas ele estava gritando alto, sabe? Ele não estava gritando assim, não. Ele estava gritando com aquela fé que Jesus ia olhar para ele, né? Que Jesus ia socorrer ele, Jesus ia curar os olhos dele. E aí, aquilo chama a atenção de Jesus e Jesus diz, tragam ele aqui, né? E a palavra diz que levaram ele. E chegando lá, Jesus pergunta. Outra observação que a gente vê. Jesus quer que a gente diga o que a gente quer. Jesus quer que a gente clame, que a gente peça. Você não pode se calar diante de algo que você quer de Deus, principalmente quando você não conseguiu ainda. Se você não conseguiu, continue conversando com Ele e apresentando a sua causa a Ele, porque Ele quer que você fale. Você pode observar que Jesus, olhando para aquele homem, Jesus sabia o que ele queria, porque dentro do coração dele, ele queria a visão de volta. Mas Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? Para que ele falasse. Quando a gente fala, né, 1, 2, 3 mil, 2 mil, 5 mil, milhões e milhões de vezes, a gente está sempre batendo naquela tecla que a gente não desistiu, que a gente quer aquilo, aquela cura, aquele emprego, né? Aquela promoção, a gente está sempre ali querendo. E aí a gente observa que ele diz, Senhor, eu quero ver de novo. Ou seja, ele enxergava. E durante a sua vida, ele ficou cego. E Jesus olha para aquele homem e diz, a tua fé te curou. E naquele mesmo momento, a palavra diz que ele enxergou e seguiu, né, Jesus. Tirando para a nossa vida, a gente vai refletir, né, quantas vezes na nossa caminhada de vida a gente fechou os nossos olhos para a vontade de Deus. Nós ficamos cegos. Uma vez na vida a gente se converteu lá na frente, né? Ou seja, a gente abriu os nossos olhos para as coisas de Deus. Nos convertemos em algum momento da nossa vida lá atrás, né? Mas por motivos que cada um tem o seu, se desviaram. Fechou os olhos para as coisas de Deus e caiu no mundão. Começou a ignorar tudo que a palavra de Deus pedia, tudo que você aprendeu da palavra de Deus, né? Você jogou fora,
colocou ali de molho para viver o mundo, para viver o pecado do mundo. Ignorou a palavra de Deus. Tudo aquilo que você aprendeu lá na frente, você deixou de lado. Existe uma palavrinha chamada aridez espiritual, e isso pode acontecer com qualquer pessoa de caminhada, né? É um tempo que você está ali fervoroso na igreja, você se converte, você consegue viver a vontade de Deus, né? Mas de repente, por algum motivo, algo que você vem pedindo há muito tempo, você não consegue. Muitas vezes é uma intriga na igreja, é algo que você olha com seu olho espiritual, com seu olho carnal, e te faz sair do teu ministério muitas vezes, sair daquela igreja, ir para outras igrejas, né? Ou seja, a gente cegou os nossos olhos para as coisas de Deus para viver o mundo. Esse evangelho, ele significa isso, né? Quando ele diz, eu quero enxergar de novo, né? E Jesus cura a visão dele, né? Quantas vezes a gente não se desvia da palavra de Deus, se desvia do caminho, né? Deixa de ir à igreja, sai do ministério que exerce dentro de uma igreja. Quando não exerce um ministério, mas deixa de ir à missa, eu falo aos católicos, né? Muitas vezes deixa de ir à missa, deixa de comungar, né? Dá uma abertura ao pecado, né? E aí você está uma pessoa cega. Você pode dizer, um dia eu enxerguei, mas hoje eu estou cega. E quantas vezes você quer voltar, sente o Espírito Santo te puxando para voltar e tu começa a clamar ao Senhor, né? Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Eu preciso voltar para a minha caminhada. Eu preciso voltar, né, para a casa do meu Pai. Eu preciso voltar a enxergar a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus. Né? Muitas vezes eu passei, quanto tempo eu não passei na igreja? Hoje eu estou fora da igreja. Hoje eu me envolvi com coisas erradas, né? E você clama como esse cego. É isso que a palavra de hoje, ela vem fazer com que a gente reflita. Você, hoje, você está enxergando espiritualmente? Você está na sua caminhada ou você deixou que o mundo cegasse você? Né? Que o mundo cegasse você. Esse é um dos pontos em que o Evangelho hoje faz com que a gente reflita. Né? Será que você hoje está fora? Ah, Maria, eu vivi tanto dentro de um grupo de oração, né? Eu tinha prazer de ir à missa, mas depois aconteceu algo aqui, algo ali, eu saí, eu me desviei. Hoje nem a palavra de Deus eu abro para ler, né? Eu não vivo a palavra de Deus, eu entendo, mas eu não vivo, né? Não vivo porque assim eu me envolvi com coisas do mundo e aqui, para mim, tá melhor do que dentro da igreja. Eu escuto tanta gente falar isso, né? É uma pessoa que cegou. E muitas vezes existe dentro do coração dessas pessoas esse clamor que o cego fez aqui. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Eu estou pecando, eu estou fazendo coisa errada. Eu sei que isso aqui, a tua palavra, não permite que eu faça, mas eu estou fazendo. Então tem de misericórdia de mim. Quantas vezes eu mesma já fiz isso, né? De não estar tão fervorosa e de pedir, de clamar ao Senhor que Ele tivesse misericórdia de mim e me trouxesse de volta. Então é sobre isso quando Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Né? Ele quer que o cego diga o que ele... Porque ele sabia que o que o cego queria, porque ele conhece os nossos corações. Assim como ele conheceu o coração da viúva, que estava sangrando de dor, a ponto de não acreditar nele, a ponto de não clamar por ele, porque a viúva, ela não, ao contrário dele, ela não expressou, não gritou, não clamou para que ele viesse aliviar o coração dela, né? Ou até mesmo ressuscitar o filho dela. Mas o cego não, o cego ele clamou. E você vê as pessoas querendo calar o cego, né? Na nossa vida é igualzinho.
Na nossa vida é igual. Quando a gente começa a enxergar que a gente está fora, né? Fora da realidade que Deus quer pra gente. Depois que a gente aprendeu a palavra de Deus, depois que a gente sabe o que Ele quer para nós, a gente começa a se desviar, a gente sabe e sente aquela vontade de voltar e começa a clamar. Existem pessoas que vai chegar junto de nós, junto de você, junto de mim, vai dizer assim: tu aprontasse tanto no mundo e agora estás querendo voltar para a igreja? Não vai dar certo, não. Quantas vezes a gente não escuta, né? A gente escuta aqui e acolá, fulano hoje é evangélico, protestante, mas aprontou, abortou, ficou com o marido de fulano, ficou com o marido de ciclano, não é assim? São essas pessoas que tentaram calar o cego. Significa, representa essas pessoas que nos impedem na caminhada de chegarmos ao nosso objetivo, que é pedir a Deus a misericórdia e voltar verdadeiramente para o caminho certo, né? Essas pessoas, elas estão representadas naquelas pessoas que estavam tentando calar o cego. Mas a fé, quando ela está dentro de você, ela é uma fé sólida, porque a fé desse cego era muito grande. Ele clamava, a palavra diz que ele falava alto, ele incomodava para que Jesus o ouvisse. E Jesus ouviu, e Jesus manda que traga ele. Jesus passou por cima de todo aquele povo que estava mandando ele se calar, porque Jesus ele não enxerga o fora, né? O externo, ele enxerga o interno. Então ele viu que dentro daquele coração existia fé, existia vontade de mudar, existia vontade de voltar à caminhada, trazendo para a nossa vida. Existia sede dele, né? E a festa no céu quando um servo volta. Quando uma ovelha ela está perdida e ela volta para o pai, para os braços do pai, né? Era o que aquele cego só queria isso, voltar aos braços do pai, né? Trazendo para a nossa vida. Quantas vezes a gente está querendo clamar, a gente está querendo ir e chega pessoas para nos impedir, né? Chega pessoas para jogar na nossa cara tudo que a gente fez de errado. Ah, mas tu quer ser um evangélico agora? Ah, mas tu quer dizer que tu é um católico praticante? E as cachaças que tu tomasse lá atrás? E os homens que tu ficasse? E os abortos que tu fizesse? Tu acha que Jesus vai te perdoar, vai te aceitar? Tu acha, tu quer se esconder atrás da capa da Bíblia? Né? E as roupinhas safadas que tu usava, né? Então essas pessoas elas vão chegar em você e vão tentar tirar o teu foco, né? Se você não tiver a fé que esse homem teve, você não chega nem no degrau da igreja. No primeiro degrau da igreja para subir, você não chega. Porque você vai dizer, é mesmo, é mesmo. Eu não sou digna de nada, né? Eu não sou digna de nada. Então, o que eu vou fazer ali? Eu não vou, né? Mas a palavra diz que ninguém calou esse cego, né? Por incrível que pareça, é muito bonita essa passagem, porque ninguém calou ele. Ele foi, ele continuou a gritar. Quanto mais as pessoas diziam, cala a boca, não aperreia o Senhor, não incomoda o Senhor, é que ele gritava, porque dentro do coração dele ele sabia que Jesus já o conhecia, né? Jesus já o conhecia. A palavra diz que ele não nasceu cego. Ele não era um cego de guia, um cego que nasceu cego. Ele nasceu enxergando, mas por um motivo ou outro, ele ficou cego, né? Por um motivo ou outro, ele fechou os olhos, trazendo para a nossa vida, fechou os olhos para a vida espiritual dele, né? A espiritualidade dele. Mas a gente vê que ele permaneceu firme, né? Então, pessoal, as pessoas, elas têm o dom, algumas pessoas, né, de nos afastar dos nossos objetivos, né? E
esse evangelho, ele representa isso, né? Essas pessoas que queriam calar aquele cego são as pessoas que querem impedir que a gente vá, que tem o prazer de nos lembrar as coisas erradas que a gente fez lá no passado, para que a gente possa olhar, né, e dizer assim, verdadeiramente eu não sou digna, né? Eu não sou digna de nada. A palavra de Deus, quando a gente lê, a gente precisa trazer para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Entendeu? A gente precisa extrair algo dela para a nossa vida, né? Para o nosso convívio. Então, quando você lê uma passagem assim, quando a gente não entende, a gente lê, pronto, a cura do cego de Jericó. Jesus curou o cego, pronto. Jesus tem o poder de curar, Jesus curou o cego, né? A cura do filho, a ressurreição do filho da viúva, né? Que ressuscitou, né? Ressuscitou dos mortos, a lei, a olho nu, para todo mundo ver, né? Então, Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos. Se ele quiser ressuscitar uma pessoa que está morta ali diante de nós, ele ressuscita, né? A gente não enxerga nada a não ser uma história, algo que Jesus fez, um milagre que Jesus fez. A multiplicação dos pães é um milagre que Jesus fez, né? Mas tudo a gente tem que ter o discernimento de trazer para a nossa vida. Então, tudo tem uma representação. Aqui, o cego, as pessoas que estavam mandando ele calar a boca, tem, né? Representa as pessoas que nos calam, que tenta lembrar a gente as coisas erradas que a gente fez, né? Que muitas vezes joga na nossa cara. Ah, no passado tu fazia isso, e agora tu é evangélico. Agora tu é evangélica, agora tu é uma católica praticante. E o que tu fez ficou para trás, né? Então, a gente hoje vê que Jesus não interessa o que você fez de errado no passado. Interessa que você dê o seu sim no presente. Diante de tudo que você fez de errado, mesmo que você seja um conhecedor da palavra e esteja afastado da palavra de Deus, ou seja, você está cego para as coisas de Deus, clame a Ele e peça que Ele abra os seus olhos espirituais para que você volte para o caminho dele. Isso não é só para as pessoas que eram da igreja e se afastaram da igreja, não. É para todos nós. A visão espiritual, ela está em todo canto. Ela está aqui na minha casa, na sua casa, dentro da sociedade, num comércio, no seu trabalho, em todo canto. A visão espiritual é você olhar o errado e você correr para fazer o certo, né? E aí você fazer a vontade de Deus diante daquele ato que você fez certo. Por quê? Porque você é um conhecedor da palavra. Então você lutou para não fazer o errado, para fazer o certo, para fazer a vontade de Deus. Isso é santidade para Deus, né? Isso é santidade. Então a palavra diz que aquele cego, ele tinha uma fé enorme. E a fé fez com que ele fosse curado. E a gente observa que depois ele continuou seguindo Jesus. Ele foi seguir Jesus. Seguir Jesus não significa somente que ele foi naquela caminhada com aquela multidão que estava atrás de Jesus. O seguir Jesus aqui é a conversão verdadeira. Através desse milagre que houve na vida dele voltar para Jesus, Jesus curou o olhar espiritual dele, ele voltou a enxergar. Ou seja, ele se converteu verdadeiramente e continuou seguindo Jesus. Ou seja, todas as vezes que a gente dá o nosso sim e a gente volta a se converter, volta a fazer a vontade de Deus, a ler a palavra, a frequentar a igreja, né? A gente está fazendo a vontade de Deus. A gente pode se considerar um convertido.
Quando você luta todos os dias para fazer a vontade de Deus em cima do Evangelho, em cima daquilo que a palavra te pede, você é uma pessoa convertida. Você só não é convertido quando você levanta sua mão diante do altar e aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Não é assim? Não. É quando você vive a palavra verdadeiramente. Levantar a mão, todo mundo levanta, né? Naquele momento ali de euforia, todo mundo faz. Mas dentro do coração, quantos ali não vivem a palavra porque ela é radical? Não vou viver isso aqui não, porque é muito radical. Não é bem assim que Jesus quer, não. Então eu fico colocando ali, eu fico fantasiando a palavra de Deus da forma que eu quero que seja, né? Mas eu não vivo verdadeiramente, né? E a palavra de Deus, ela é para ser vivida, né? Mesmo que seja aos pouquinhos. Então hoje a palavra de Deus nos traz isso aqui. A minha cegueira espiritual, né? Eu preciso clamar a Deus para voltar para a minha vida de antes. A minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, né? Aí a igreja, a ter um compromisso com Ele, né? Que é coisa que a gente desconhece na nossa vida. Muitas vezes, por pouquinho, a gente desconhece esse mistério de ter essa aproximação com Deus, né? É um compromisso. Eu preciso colocar Deus acima de tudo na minha vida. Eu preciso colocar Ele acima de tudo. Primeiro vem Ele, segundo vem minha família e terceiro, as outras coisas, né? Diversão, trabalho, mas em primeiro lugar tem que vir Deus. Então eu preciso ver como eu estou hoje espiritualmente, falando, né? A minha caminhada espiritual, como é que ela está? Como é que a sua caminhada espiritual está? Será que você está verdadeiramente colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida, né? Será que você está como esse cego, né? Esse cego que um dia enxergou, mas que um dia perdeu sua visão. Será que você é esse cego? Que um dia enxergou, que um dia esteve na caminhada, que um dia tentou viver a palavra de Deus e se desviou por algum motivo e agora está aí clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus para voltar, né? E existe aquelas pessoas que estão passando na sua cara o seu passado, mandando você calar a boca. Rapaz, cala a boca aí, bem aí, porque não adianta tu ir para a igreja. Não adianta tu ir para a igreja, porque tu já fizesse muita coisa errada. Tu era da igreja, tu saiu da igreja, tu começou fazendo coisa errada e coisa errada e coisa... E agora tu quer voltar de novo. O Senhor não vai te aceitar, não, né? E a palavra diz que a fé do cego o curou. Jesus mandou que todos se calassem e que trouxessem ele. Porque o que conta não é o que A, B, C fala de nós, acha de nós. É a nossa fé. Diante de Deus é a nossa fé. Se você ter fé, que aquilo que você está pedindo, Jesus está vendo no teu coração, que é saudável. Está vendo no teu coração que é para o teu bem. Que tu está querendo se chegar para Ele. Pedir perdão das coisas erradas e recomeçar. Ele vai curar a tua cegueira espiritual. Ele vai, mas Ele quer que você clame. Não vamos esquecer disso. Ele pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Né? E aí a gente vai dizer o que a gente quer que Ele nos faça, né? Que nos tire do vale da morte e nos leve para o céu. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.